Salve, salve, meu caro aluno! Estamos aqui corrigindo mais uma questão da prova da FUVEST 2025, uma questão bem interessante que fala um pouco sobre a ética protestante, o espírito do capitalismo de Max Weber. É uma questão que ela propõe uma reflexão sobre a influência do protestantismo, mais objetivamente o que nós vamos chamar de doutrina calvinista e na consolidação do capitalismo. Observe que é uma leitura que precisa ser feita apurada, é preciso destacar os elementos mais importantes do texto para conseguir encontrar a resposta de uma forma rápida, tranquila, sem confusão. Destaco também que aparecem algumas palavras que são pouco comuns, pouco usuais no nosso dia a dia e que são importantes para que você consiga chegar à resposta correta. Vamos lá? Leia o excerto a seguir, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. Deixei aqui já destacado para facilitar. Ele vai dizer o seguinte: temos que nos emancipar da seguinte visão, que se pode deduzir a reforma das transformações econômicas como algo necessário em termos de desenvolvimento histórico. Ou seja, nós vamos emancipar da visão, ou seja, superar uma visão de que a gente possa falar da reforma como sendo algo intrínseco ao desenvolvimento do capitalismo, numa relação de que a reforma foi responsável pelo desenvolvimento do capitalismo. Ele vai dizer, bom, vamos lá. Por outro lado, então vamos ponderar. Tem um lado que a gente não pode ser tão radical, mas por outro lado, não se deve de forma alguma defender uma tese tão disparadamente doutrinária que se afirmasse que o espírito capitalista pode surgir somente como resultado de determinados influxos da reforma. É o famoso nem tanto o céu, nem tanto a terra. Então, o que o Max Weber ele vai fazer? Ele vai encontrar um caminho para fazer uma relação plausível, uma relação que mostre ali o desenvolvimento do capitalismo e, ao mesmo tempo, o avanço das ideias calvinistas, da religiosidade proposta por Calvino, caminhando com elementos que podem contribuir para o desenvolvimento do capitalismo. Então, em face da enorme barafunda, que é a primeira palavra que eu destaco aqui, barafunda é uma situação em que não há controle ou ordem. Então, em face da enorme barafunda de influxos recíprocos entre as bases materiais, as formas de organização social e política e o conteúdo espiritual das épocas culturais da reforma, procederemos tão só de modo a examinar de perto se, em quais pontos, já até cansei, podemos reconhecer. Então, depois dele falar esse monte de coisa para dizer o seguinte, já que nós não podemos sair fazendo relações diretas, que tem muitos elementos, nós precisamos ponderar, vamos ao que interessa. Então, está aqui destacado em verde, determinadas afinidades eletivas. Então, são alguns pontos, sim, que devem ser destacados, não todos, entre certas formas de fé religiosa e certas formas de ética profissional. Então, nós temos que encontrar esses elementos, provavelmente, nas alternativas. Por esse meio, serão elucidados o efeito que, em virtude de tais afinidades eletivas, o movimento religioso exerceu sobre o movimento da cultura material. Então, agora nós vamos achar essas tais afinidades eletivas. Vamos ao enunciado e às alternativas? A partir da ideia expressa no excerto acerca da relação entre o desenvolvimento do capitalismo e alguns elementos da doutrina calvinista, é correto afirmar que, então nós vamos buscar essa relação. As ideias calvinistas impulsionaram o capitalismo e levaram comerciantes germânicos a buscar a acumulação irrestrita de capitais. Gente, esse irrestrito, ele anula qualquer coisa que possa estar escrita aqui. Não é uma acumulação irrestrita. Como que uma ideia religiosa fala que você tem que buscar de forma irrestrita o capital? Nós estamos aqui falando algo que não é condizente, não é irrestrito. O que há é a ideia da valorização do trabalho, da ideia de que o lucro advindo do trabalho não seria condenado por Deus.
diferente daquilo que a Igreja Católica pregava até o momento ali da Reforma Protestante, da eclosão da Reforma Protestante. Não está incorreto. B. O crescimento acelerado dos mercados consumidores facilitou no século XVI a aceitação das ideias calvinistas por banqueiros negociantes europeus. Nós não temos elementos no texto que vêm mostrar ou que vêm, né, de alguma forma, indicar que vai ser por conta de um crescimento de um mercado consumidor que as ideias calvinistas vão ganhar espaço em determinados grupos sociais. Você está dizendo que à medida em que eu enriqueço, porque eu tenho um mercado consumidor maior a ser explorado, eu vou estar mais tendencioso a uma ou outra forma de entendimento da minha religiosidade? Não é coerente, não é compatível, portanto, está incorreto. C. As condições materiais, sociais e políticas da Europa Central contribuíram no século XVI para a expansão do capitalismo e a repressão do calvinismo. É o extremo oposto. Se nós estamos buscando afinidades eletivas, como que eu vou associar a expansão do capitalismo à repressão do calvinismo? Então, há aqui uma contradição que torna o item incorreto. D. A união entre comerciantes contra o Sacro Império Romano-Germânico e contra o papado, que determinou a adoção de práticas capitalistas e calvinistas na Europa medieval. Então, nós vamos ver o seguinte, na verdade, nós não vamos associar o capitalismo à união dos comerciantes contra um império, muito menos contra o papado. Você está criando relações que não são corretas. Nós temos 3 erros aqui. A ideia da união dos comerciantes contra o Sacro Império Germânico e o papado, e a ideia, a menção de uma Europa medieval. Nós já estamos falando da Idade Moderna. Então, há um erro também de temporalidade histórica. E, para finalizar, a E que está correta é de, enfim, a resposta certa. A defesa calvinista do trabalho árduo, ok. Então, aqui há uma virtude e uma afinidade eletiva. E o estímulo do comportamento austero. Então, o que seria isso? A rigidez de opiniões, de hábitos. Então, aquela ideia de que os calvinistas, eles deveriam ser rigorosos em seus hábitos, focar no trabalho. Isso teve, obviamente, um impacto positivo na formação de condutas que foram adequadas ao desenvolvimento do capitalismo. Se a gente leu o texto com atenção, se a gente percebeu que era a alternativa correta, iria demonstrar essa virtude, essa afinidade entre capitalismo, desenvolvimento do capitalismo e doutrina calvinista, nós vamos ver que a resposta estava aqui pulando, salta aos olhos. Mas para alcançá-la era importante fixar e conseguir identificar de forma clara os elementos que estavam incorretos das outras alternativas. Espero que tenha ficado claro e espero que você tenha conseguido acertar essa questão belíssima na prova. Não foi tão fácil, mas é uma questão que com interpretação você consegue chegar à resposta certa.